Como eu já tinha destacado na nossa última aula, hoje eu vou dar uma explicação, né, começar a analisar com vocês a reforma tributária, a emenda constitucional 132 de 23 e o que que ela trouxe em relação às limitações ao poder de tributar, que é o que a gente está estudando, mas também em relação ao sistema tributário como um todo, né? As alterações que foram feitas em relação a alguns impostos e também, obviamente, a parte relativa ao IBS, CBS e imposto seletivo. Então, é até para fazer algumas distinções e já com base no que nós já estudamos e com que nós iremos estudar quando virmos a imunidade tributária. Então, eu vou começar compartilhando com vocês a minha tela e eu vou começar pelas limitações ao poder de tributar, que é exatamente o ponto que nós estamos estudando no nosso programa, né? Eu falei com vocês que nós vimos os princípios constitucionais tributários e eu quero passar agora para os princípios que foram introduzidos ou reforçados com a reforma. E eu vou começar pelo artigo 145, parágrafo 3º, que eu até já tratei na aula passada, em relação ao princípio da transparência. Então, vamos ler. O sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade. Então, toda reforma tributária, né, é um princípio que a gente tem ouvido muito quando se analisa a emenda constitucional e os projetos de lei que estão no Congresso, tanto o 68, né, que trata das normas gerais do IBS, da CBS, do seletivo, quanto o 108, que trata da parte do comitê gestor e do contencioso administrativo, sempre se fala muito no princípio da simplicidade. Ou seja, a ideia da reforma foi simplificar a tributação para o contribuinte no que se refere à tributação do consumo, né, dos tributos que incidem sobre circulações de bens e serviços. Então, que é a tributação do consumo. Então, a ideia de simplicidade está muito em voga, e agora é um princípio que informa todo o sistema tributário nacional, né? A sistemática do ICMS e do ISS, para as empresas, né, gerava uma diversidade de análise de legislações, diversidade de obrigações acessórias, regras de responsabilidade tributária diferenciadas. Então, a ideia seria simplificar, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no PAT-RTC, elaborado, né, organizado pelo Ministério da Fazenda. Eu fui a representante, uma das representantes titulares da Frente Nacional dos Prefeitos, no grupo de análise jurídica do GAGE, do PAT-RTC, e tive a oportunidade de acompanhar dois grupos técnicos, né, um de imunidade tributária e o de serviços financeiros, de plano de saúde e a parte de seguro, e eu participei de várias discussões, né, que acabaram por gerar os projetos de lei originários que estão agora no Congresso Nacional para discussão e aprovação. E depois de ter trabalhado, né, e continuar lendo e participando de discussões envolvendo a reforma tributária, eu devo admitir que não sei se esse objetivo será alcançado, né? Se fala muito em simplicidade, mas não acho que o sistema vai ficar mais simples. É claro que temos de ver como vão ser aprovados, como no final das contas vão, né, ficar os dois projetos de lei, mas do ponto de vista de uma procuradora, né, do município, até que seja implementada a sistemática, eu não vislumbro uma diminuição da judicialização, uma simplificação do sistema. Comitê gestor é algo extremamente complexo, como isso vai ser gerenciado, a parte relacionada às ações tributárias, né, às execuções fiscais, como é que será feita a sistemática, como é que serão feitas as defesas, assim, no sentido de eventuais multiplicidade de discussões, que é uma questão que não foi tratada em nenhum dos projetos de lei, está sendo objeto de discussão num grupo
separado, que não tinha a ver com o RTC, que está dentro da AGU, que é uma discussão envolvendo procuradorias na AGU e a AGU. Então, tenho dúvidas, né? Nunca devo admitir que, apesar de saber que a sistema tributário é extremamente complexo, a tributação é muito elevada, e achar que há necessidade de uma simplificação, não me parece que a melhor solução, a meu ver, seria a criação do IBS e CBS da forma como eles foram criados. Mas é uma opinião pessoal, até para do ponto de vista de procuradores municipais, né, as procuradorias do Estado e do município vão perder muita autonomia, a administração tributária também vai, por mais que formalmente elas estejam mantidas, não há dúvida que na hora que você tem um EBS, CBS, como nós vamos ver, com o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, e considerando que eu tenho uma União e eu tenho 27 estados do Distrito Federal e 5.500 municípios, e os estados e municípios estão dentro do comitê gestor, então é uma, a meu ver, falsa impressão de paridade entre o comitê gestor e a CBS. Eu vejo que a gente vai perder muita autonomia. Se o resultado fosse simplificação do sistema, você poderia até haver essa defesa de que você, de uma certa forma, atinge a federação originária, mas para simplificar e melhorar a tributação no país. Mas tenho sérias dúvidas, tá? Mas é uma opinião minha, pessoal. Obviamente, muitas pessoas estão questionando a mesma coisa, muitos tributaristas, até advogados que defendem os contribuintes, especialmente do setor de serviços, têm trazido várias preocupações, porque a carga tributária pode aumentar. E, bem, teremos de ver como vai ficar e as discussões que vão surgir nos tribunais, ok? Mas o princípio existe: simplicidade, simplificação, para melhorar a arrecadação, uma arrecadação mais justa, e assim no sentido, tanto é que justiça tributária, como eu já falei, também é um princípio que está aqui no parágrafo terceiro, para facilitar a vida das empresas. Transparência, eu mencionei na aula passada, né? A transparência fiscal é um elemento importante. Justiça tributária tem a ver com isonomia e capacidade contributiva que nós já estudamos. Cooperação, né? Aqui vai haver uma necessidade de, isso tem se falado muito, né? Eu participei de um congresso da dívida ativa, Nacional Dívida Ativa, organizada pela PGFN, né, há umas 2 semanas atrás, e eu fui uma das palestrantes no painel exatamente de reforma tributária e procuradorias, e muito se fala, né, muito se falou ao longo dos dias, né, da necessidade de cooperação entre os estados, as procuradorias estaduais, municipais e PGFN e as administrações tributárias, especialmente estados e municípios que vão estar submetidos ao comitê gestor. Né? A União perdeu muito pouca autonomia, né? Para não dizer que não perdeu nada. E existe uma tendência de centralização, é algo que fica muito claro quando você ouve, né, os debates, você centralizar vamos dizer assim, uma uniformização, passando por uma iniciativa da PGFN, né, com uma realidade que é nacional e que não é a realidade dos estados e municípios. Então, é uma cooperação, ela é necessária, é fundamental, senão não vai funcionar, mas não é algo simples, né? É algo extremamente complexo, especialmente para procuradorias, que, como a do Rio de Janeiro, tem autonomia, tem estrutura, arrecada muito recursos, né? O que não é a realidade de uma parte dos municípios, que muitas vezes não tem nem procuradoria, não tem nem a inscrição em dívida ativa na juíza de execução fiscal, que vai perder o ISS sem nunca ter arrecadado o imposto. Né? A nossa federação ela é muito diferenciada, né? Especialmente para os municípios, 5.500 municípios, com municípios que têm 800 habitantes, que não tem, que não é juiz de execução fiscal, e você tem municípios como Rio e São Paulo, que tem uma estrutura de arrecadação, que arrecada mais do que muitos estados. Então, assim, é uma reforma ambiciosa, é uma reforma que certamente haverá muitas discussões,
até em razão de autonomias dos entes. Então, cooperação é uma palavra de ordem. Como ela vai funcionar ainda não se sabe, né? O que a gente tem é discutido bastante, tentando achar pontos de convergência, porque vai ser fundamental a cooperação entre os entes, né? Senão não vai funcionar, ok? Senão os municípios e os estados vão ficar a- havendo uma tendência de uma centralização na Justiça Federal, na Receita Federal, na PGFN, do poder de decisão, é, exatamente porque IBS e CBS eles têm que ter as mesmas regras, né? Mesmas interpretações, mesmo fato gerador, mesma base de cálculo. Então é algo extremamente complexo, ok? Defesa do meio ambiente obviamente, é uma finalidade extrafiscal da tributação, que já existe, já é uma preocupação da tributação de um modo geral, mas sempre veio muito através das leis, né? Uma preocupação das leis tributárias. Você veja que aqui é um princípio informador do sistema. Essa é uma preocupação que existe, né? Já caiu várias vezes, vários concursos, para magistratura, para PGR, Ministério Público, até quando não cai tributário, como essa matéria está na parte constitucional tributária, você tem muito essa discussão de tributação como defesa do meio ambiente, né? Os tributos verdes, né? IPVA verde, que eu falei na aula passada, e outros tributos que possam ser utilizados dessa forma, tá? Então, agora é um princípio informador que está expresso na Constituição Federal. Dentro das limitações, a reforma também introduziu o parágrafo 4º, nesse artigo 145, que diz que as alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. Então, vamos entender bem isso, né? O que que acontece? Eu já dei para vocês aqui progressividade. Então, nós já vimos os casos, né, onde os tributos são progressivos. Se aumenta a base de cálculo, se aumenta ali. Progressividade tem a ver com capacidade contributiva. Quem tem um maior patrimônio paga mais. Regressividade é o inverso. É você tributar de uma forma mais onerosa quem tem menos condições econômicas. Então, o efeito regressivo, ele deve ser sempre evitado, né? Porque a ideia é você tributar mais quem tem mais, não tributar mais quem tem menos. Então, vocês vejam que existe uma grande discussão no Brasil há muitos anos da tributação regressiva, que em alguns casos, até por questões com a fórmula de tributação, acaba que aquelas pessoas que têm uma menor capacidade contributiva arcam efetivamente com uma tributação maior, se for uma análise proporcional. Então, você deve evitar esses efeitos regressivos. Então, tem uma preocupação da emenda de proteção, por exemplo, da cesta básica, desoneração da cesta básica, né? O cashback veio para aquelas pessoas que tiverem menores condições hipossuficientes, com uma ideia de atenuar efeitos regressivos, né? De você ter essa preocupação, tá? Então, isso é importante, tem a ver com capacidade contributiva, né? Uma outra alternativa também, uma outra desculpa, mudei, parte da Constituição que foi modificada é a que diz respeito à imunidade tributária, que eu vou dar separadamente. Eu vou só mencionar aqui o que foi alterado, mas eu vou entrar nas discussões quando nós estudarmos imunidade tributária. Né? Aqui eu obviamente, não vou esgotar uma emenda constitucional, né? Eu precisaria de um curso, tem cursos que estão sendo dados, pós-graduações, cursos extensivos, aulas separadas. Eu tenho até interesse em fazer algo específico, mas algo que seja só sobre reforma, até quando vierem os projetos de lei aprovados, para a gente se aprofundar, né? Mas a minha ideia aqui é dar uma noção geral para chamar a atenção dos pontos importantes para um concurso de procuradorias. Então, foi alterado o 156, que é o artigo que trata das imunidades gerais, que alcançam todos os impostos. E a letra B foi alterada. Aí tá, a linha B é a que trata dos templos religiosos. O que está em negrito no meu slide é o que foi mudado, né? Na redação originária da Constituição,
a imunidade era somente para os templos de qualquer culto, é a parte que não está negritada, e havia uma tendência, quando veio a Constituição de 88, dá uma discussão se era uma imunidade mais objetiva do tempo da coisa, ou se era uma imunidade subjetiva da igreja, e a verdade é que, com a jurisprudência do Supremo, como nós vamos ver, acabou se tornando mais uma imunidade da igreja do que do bem, né? Porque praticamente todo o patrimônio, renda e serviço você presume que está vinculado à atividade religiosa e é alcançada pela imunidade tributária. Nós vamos ver que o ônus da prova é da Fazenda para cobrar, para provar o desvio, o que é uma prova daquelas provas que você não tem como fazer, é muito, muito difícil, né? Então você acaba virando uma imunidade que é subjetiva, né? Em função da natureza da entidade. E aí a reforma vem reforçar isso, né? Quando ele diz que a imunidade é para entidade religiosa e tempo de qualquer culto. Então, não é só para o local, como nós vamos ver, onde é celebrada a missa, ou onde dá no templo de qualquer que seja a ordem religiosa, né? Onde você tem o culto, onde você tem lá, no caso da Umbanda, onde você tem o terreiro. Não é isso, né? A entidade religiosa ela é imune. E sempre foi esse o entendimento do Supremo. Você está só deixando ele claro. Inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Aqui é uma grande diferença e aqui é um grande problema. A meu ver, isso viola a isonomia. Eu vou explicar quando nós estudarmos por quê a imunidade em si, pelo seguinte motivo. Organizações assistenciais e beneficentes, as entidades assistenciais e beneficentes, elas estão incluídas na linha C. Só que a linha C exige o preenchimento de requisitos previstos em lei complementar. O que acontece na hora em que ele traz para a linha B, que não tem requisitos, que as organizações assistenciais e beneficentes elas gozam de imunidade tributária, você faz uma diferença entre as organizações assistenciais e beneficentes que são religiosas daquelas que não são. As que não são religiosas estão na linha C, precisam preencher requisitos. As que são religiosas estão ali na linha B, que nós, como nós vamos ver quando estudarmos imunidade tributária, eu vou falar muito disso. Aqui é só uma noção geral para vocês verem o que a reforma trouxe de novo. Você vai ter, né, uma vantagem de que não tem que preencher requisitos nenhum. Basta ser uma organização religiosa vinculada a uma entidade religiosa que faça parte daqui. Só para vocês terem uma ideia, uma das discussões aqui são as santas casas, né? São organizações assistenciais e beneficentes vinculadas a uma igreja. As igrejas evangélicas têm muito isso, né? Você tem várias organizações assistenciais e beneficentes que são vinculadas, são pessoas jurídicas distintas, mas são vinculadas à igreja. A igreja é, muitas vezes, dependendo da, vamos dizer assim, é aquela que administra aquela organização assistencial. Então, faz diferença na prática, tá? Essa é uma mudança, eu diria, que é, muda muito. E, a meu ver, fere isonomia. Eu não vejo justificativa para uma preencher requisitos e a outra não. Mas, né, um dos projetos de lei que está lá, que é o C68, eu participei do grupo de imunidade, já essa era uma preocupação muito, né? Eu acompanhei o grupo técnico da imunidade tributária, e essa é uma preocupação muito grande é, das fazendas, e porque vem a lei, a entidade, vem a Constituição e faz uma diferença entre organizações assistenciais, ok? Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6A, que é a imunidade recíproca, que nós vamos estudar, é extensiva às autarquias, às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, aqui nada de novo, já estava na Constituição, e a empresa pública prestadora de serviço postal, que são os Correios, né? Nós vamos estudar imunidade recíproca, imunidade tributária, e aqui nós vamos ver os temas que estão até no slide, 235 do ISS, o 644 do IPTU, 412 do ICMS, que todos eles reconheceram imunidade tributária para os Correios, né? E não vamos ver as discussões das empresas públicas, eu vou me aprofundar tudo nisso. O que eu quero só aqui destacar
é o arcabouço, ou seja, agora a imunidade dos Correios está expressa na Constituição Federal. É interessante que eles não colocaram assim empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Não, eles colocaram só empresa pública prestadora de serviço postal. Essa é a única, até porque eu acho que os Correios ganharam todos os impostos, né? Teve tema para praticamente todos os impostos. Se não era um tema com repercussão geral, era uma ACO, uma ação civil originária, IPVA, por exemplo, está numa ACO. Então, assim, Correios, o Supremo examinou, porque foi o paradigma, foi o primeiro caso que chegou, né, praticamente todos os impostos onde você tem discussão de imunidade tributária. Tá? Então, agora está no texto constitucional. Empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Isso já estava na Constituição. O que foi introduzido é a parte do que está em negrito. Repito, iremos estudar tudo isso com calma, aqui é só para destacar. A reforma tributária, como eu não vou dar impostos em espécie, esse módulo não envolve impostos em espécie, eu quero dar somente a parte constitucional, né? Que faz parte do que a gente está estudando. E aí, a reforma tributária modificou trouxe algumas discussões relacionadas a impostos que já existiam. O ITCMD é um deles. O projeto de lei complementar 108, ele altera o CTN e traz praticamente todo um novo tratamento assim, para o ITCMD, né? Porque realmente o CTN ele está muito desatualizado, porque ele ainda fala do imposto que não existe mais, que é o imposto estadual, que envolvia a parte do causa-mortes e doação e a parte do intervivos sobre bens imóveis. Né? O CTN trata de imposto de transmissão sobre bens imóveis, sejam intervivos, causa-mortes, e na época do CTN tudo era do Estado. Então, o CTN não foi adaptado. Então, a chance de adaptar para você tratar especificamente do ICT-ICMD e do ITBI está sendo feito agora, especialmente para o ITCMD, no projeto de lei complementar 108. E a Constituição foi modificada em relação ao ITCMD. Então, eu vou ler para vocês, vou destacar, né, para chamar a atenção da parte relativa a esse imposto estadual que foi modificado. Então, o artigo 155 compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Parágrafo 1º, o imposto previsto no inciso 1, que é o ITCMD. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao estado onde era domiciliado de cujos ou tiver domicílio doador ao Distrito Federal. O que está em negrito no slide é sempre o que foi mudado. O que acontecia? Aqui é uma discussão do sujeito ativo. Qual é o estado competente para cobrar o ITCMD? Em relação aos bens móveis, o inciso 1 é bens imóveis. Bens imóveis é o local da situação do bem, sempre é, onde está situado o imóvel. O B, o inciso 2, é bens móveis, títulos e créditos. Qual era a redação original da Constituição Federal? Compete ao Estado onde era processado o inventário. Processado o inventário. E no caso de doação, o domicílio do doador. O que aconteceu? Com a reforma, eles uniformizaram. Então, bens móveis é sempre competente o Estado onde era domiciliado o decujus. É o Estado do domicílio do decujus ou do domicílio do doador. Então, você uniformiza, não importa mais onde se processa inventário. Isso é uma ótima questão para a múltipla escolha certo e errado, primeira fase. Né? Exatamente porque é uma mudança de constitucional da Constituição, é texto de norma, né? E é para saber se o candidato está ou não atualizado. Então, não é mais regra onde se processa o inventário, é onde está domiciliado o decurso, estava, né? Porque ele faleceu, e tiver domicílio doador. Ok? O inciso 6º também foi alterado. Será progressivo em razão do valor do quinhão do legado da doação. Eu já tratei disso aqui. Quando a gente deu progressividade, aqui é uma revisão para vocês irem reforçando, né? Quando nós estudamos progressividade, vocês devem se lembrar, eu tratei da progressividade no TCMD. Eu tratei do tema 21 com repercussão geral, esse que está aqui no slide. E o tema 21, ele dizia
que o Supremo reconheceu a possibilidade de ter progressividade no ITCMD. Só que era facultativo. Vocês se lembram disso? Agora, a Constituição exige que ele será progressivo. Então, não tem mais facultatividade. A partir da reforma, o verbo é será. Eu já disse isso aqui é só um lembrete. Inciso 7º, não incidirá o TCMD sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas, lembre que mudou também a linha B, e institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. É a lei complementar, que é o projeto de lei 108, né? Não incidirá sobre as transmissões e doações para as instituições sem fins lucrativos. Por quê? Porque nós vamos ver que a maioria dos estados, o contribuinte é quem recebe, é o donatário. E aí, o que acontece? A imunidade tributária que nós vamos estudar só alcança aquelas pessoas quando elas forem donatárias, né? Quando elas forem contribuintes de direito. Então, para evitar qualquer discussão, aqui no caso do TCMD, ele deixa claro, na doação para instituições, inclusive organizações assistenciais e beneficentes, institutos científicos e tecnológicos, essa é uma imunidade específica do TCMD, tá? Então, aqui não vai incidir não vai incidir o imposto. A última alteração do ITCMD é a seguinte: artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3. O que acontecia? Aqui, o inciso diz: se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se o de cujo possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve inventário processado no exterior, cabe à lei complementar definir o sujeito ativo. Vocês lembram aqui que eu falei, que eu mencionei, que você tem o inciso 1, que é bem imóvel, o 2 é bens móveis, e o 3 é esse, quando você tem o doador está no domicílio, está no exterior, o inventário se processa no exterior, o domicílio no exterior. Por quê? Porque aqui há uma extraterritorialidade da legislação tributária do Brasil, porque essas situações acontecem fora do Brasil. E aí, a redação original da Constituição dizia que cabe à lei complementar definir quem é o sujeito ativo, quem é o Estado competente nesses casos para a cobrança do imposto. Essa lei complementar nunca veio, até hoje não tem. E aí os estados, sempre que não tem uma lei complementar de caráter nacional, os estados defendem que eles, é o caso do IPVA, por exemplo, que eles têm competência legislativa plena. Enquanto não vier a lei complementar de caráter geral, os estados teriam uma competência legislativa plena para legislar. Então, os estados legislaram. Eles disseram quando eles eram efetivamente os sujeitos ativos. O estado do Rio de Janeiro é um deles. O que aconteceu? Discutiu-se a constitucionalidade dessas leis e a possibilidade dos estados efetivamente legislarem. Por quê? Porque gera uma guerra fiscal. Você imagina, o estado do Rio de Janeiro diz, eu vou cobrar nesse caso. O estado de Minas diz, eu também cobro nesse caso. Cada um legislou por lei própria, eu não tenho a lei de caráter nacional. E aí tivemos ADIs e o tema 825 do Supremo, sugiro leitura, que é com repercussão geral, que entendeu que, nesse caso, por causa do risco de conflito entre os entes federativos, e considerando que, segundo o artigo 146, inciso 1 da Constituição Federal, uma das finalidades da lei complementar de caráter nacional é efetivamente dirimir conflitos de competência, o que aqui pode acontecer e aconteceu, o Supremo entendeu que os estados não poderiam legislar enquanto não viesse essa lei complementar. Eles não poderiam cobrar o imposto enquanto não viesse essa lei complementar. As leis estaduais, elas até
como se fossem válidas, ele não considerou inválidas, mas entendeu que ela não pode produzir os efeitos enquanto não vier a lei complementar. Teve modulação de efeitos, porque vários estados cobraram, né? Toda vez que o Supremo diz que o Estado não pode legislar enquanto não vier a lei complementar, mesmo que ele considere a lei válida, mas a questão seja meramente de eficácia, produção de efeitos a partir da lei complementar, a verdade é que durante muito tempo o Estado cobrou. E para evitar a necessidade de restituição, né, vários os temas, sempre que tratam desse tema, tem modulação de efeitos. E esse teve, né? Para evitar que os estados tivessem de restituir. Então, eles só resguardaram quem já entrou com a ação. Você sempre protege quem já entrou com a ação. Essa é a modulação mais comum. O que aconteceu? Como a lei complementar não teve, os estados não poderiam cobrar enquanto não viesse a lei complementar, né? Resguardados, né? As cobranças que foram feitas, né? Quem já pagou, resguardados as ações que foram propostas de restituição, quem já propôs aí vai ter direito à restituição, mas para não abrir a possibilidade de novas ações. Só que aí, e aqui era o último ponto da aula que eu gostaria de examinar, a emenda constitucional 132 de 23 trouxe um artigo 16, uma regra de transição. Enquanto não vier lei complementar, o Estado competente é esse. E aí fixou algumas hipóteses. Então, o que aconteceu? Como a emenda constitucional já trouxe uma regra de transição, já permitiu aos estados cobrar. Então, muita gente está entendendo que o interesse de legislação, de vir uma lei complementar, perdeu muita força, né? Porque o problema todo é que quando o Supremo disse que os estados não poderiam cobrar enquanto ela não viesse, começou todo mundo meio que se mexer para editar uma lei complementar. Só que, na hora, eles preferiram colocar na emenda constitucional, que já estava julgando mesmo, né? Já ia ser uma reforma, e introduzir um artigo. E o artigo diz: enquanto não vier a lei complementar, do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, a sistemática de arrecadação pelos estados é isso, os estados competentes são esses. E aí, a regra já existe, tá? Então, obviamente, tem estados que não trouxeram, né? Aqui é uma regra, mas você vai ter que prever a cobrança, né? Nesses casos, vai ter que ter uma lei estadual, mas aquelas leis estaduais que já existiam, você poderia eventualmente defender, como o Supremo diz que é uma questão de eficácia, que ela produz efeitos a partir da emenda constitucional. Ou os estados que não tinham, você vai ter que editar uma nova lei para poder cobrar nessas situações. Mas a regra geral já existe, né? Que está aí na emenda constitucional 132, lá no artigo 16. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje e na próxima aula continuaremos a falar um pouco mais sobre reforma tributária. Até lá!